No dia 9 de novembro estreou um novo ETF na nossa bolsa brasileira, o LFTS11, um ETF de renda fixa que investe aí basicamente em títulos do Tesouro Selic. Esse ETF vem com mais uma opção para nossa reserva de emergência. E hoje eu vou trazer para vocês tudo o que você precisa saber antes de considerar investir nesse ETF. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Vamos falar do novo ETF, o LFTS11, que vem para ser mais uma opção para nossa reserva de emergência. Então a gente vai falar aqui no vídeo, resumidamente, aí, o que é uma reserva de emergência, características dos investimentos para ser adequado para a reserva de emergência. Vamos conhecer tudo que você precisa do LFTS11 antes de você considerar investir nele. E vou trazer a minha opinião no final sobre esse ETF para reserva de emergência. Então não sai daí que a gente vai descrever mesmo aqui tudo que você precisa saber antes de considerar investir ou não nesse ETF. Bom, para começar, vou falar rapidamente da reserva de emergência. É aquele dinheiro para estar disponível para a gente ali para um resgate imediato, no máximo aí um D+1, que é pedir o resgate, está no próximo dia útil, está na conta, porque você pode simplesmente estar tudo certo na sua vida e de repente você pode perder o emprego, você pode acontecer algum acidente, algum problema de saúde na família e você tem que ter uma reserva ali de emergência para poder cobrir isso aí. Quando você tem essa reserva de emergência com pelo menos ali 6 meses aí do seu custo de vida, a gente fala que o ideal é entre 6 meses e 1 ano, a minha hoje está aí na casa de 7, 8 meses, eu pretendo chegar a 1 ano de reserva de emergência, tá? Ainda vou aumentar ela aos poucos, mas é uma grana que dá aquela tranquilidade. De repente você perde o emprego, você não precisa aceitar qualquer coisa correndo, você pode calmar, respirar e procurar alguma coisa melhor. De repente você cai para cima, né? Agora, quando você perde o emprego, tem conta para pagar e não tem uma reserva, você acaba aceitando qualquer coisa e aí é ladeira abaixo. Outro problema é quando acontece algum imprevisto, um acidente, alguma coisa, e problema de saúde, você tem que se endividar para poder cobrir essa fase ruim da vida. E aí isso aí vira uma bola de neve. Eu tive uma aluna que ela fez o seguinte comentário: pô, eu comecei a montar a reserva de emergência, aconteceu um problema com o meu cachorro aqui, tive que gastar com veterinário e tal, isso que desanima a investir. Tive que usar a reserva de emergência, fiquei quase zerada. Falei, então, você tinha uma reserva de emergência e usou com o cachorro, é para isso que serve. O problema é se ela não tivesse, o que ela ia fazer? Parcelar em cartão, de repente não ia conseguir pagar o cartão. Ela falou, pô, é mesmo, antigamente qualquer coisinha eu era obrigado a me endividar. E aí mudou esse pensamento na cabeça dela. Então assim, reserva de emergência fundamental para você ter resultado nos outros investimentos. Então, para esse objetivo da reserva de emergência, o investimento ele tem que ser muito simples, ele tem que ter uma liquidez diária, no máximo aí D+1, igual o Tesouro Selic. Você pede o resgate, o dinheiro está na conta no dia seguinte, no dia útil seguinte. Às vezes, hoje, com a nova regra, você pedir antes das 3 da tarde, acho que até no mesmo dia ele está na conta da corretora, e aí você pede a transferência para o seu banco. Ele tem que ter segurança, é o segundo item para poder estar. Então você tem lá o Tesouro Selic, que é o risco soberano, o risco do país. CDB, por exemplo, de banco grande, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, que renda aí pelo menos 100% do CDI, porque inclusive os bancos menores agora, o Banco Inter é um que tinha um CDB, né, que rende 100% do CDI, e ele reduziu para 98, 97, não sei quanto que está hoje. Então você tem que ter um CDB liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI. E de preferência, que você não deixa toda a reserva num lugar só. Deixa um pouco no Tesouro Selic, um pouco num CDB desse, que até na reserva de emergência eu acho que diversificar é bom, né? A diversificação ela sempre salva. Muitos defendem um fundo DI, taxa zero. Eu não gosto muito porque fundo DI você tem aquele come-cota nos duas vezes por ano, e cada vez que o come-cota, o imposto morde ali, é menos dinheiro lá dentro para o juro composto agir em cima. Mas seria uma opção. Porém, eu não gosto de fundo DI, esses fundos taxa zero aí para reserva de emergência, mas é sim uma opção e muitos defendem deixar uma pequena parte aí na poupança. Também não acho errado, eu não tenho, acho que não tem necessidade aí de você ter aí nada na poupança rendendo muito abaixo da inflação. Mas muita gente gosta dessa segurança de ter lá o dinheirinho na poupança, ali uma parte, beleza. Mas dá para render mais, trabalhar melhor com esse dinheiro.
E agora tá vindo, né? Tá vindo não, já é uma realidade, começou a ser negociado na bolsa o LFTS11, que é um ETF de praticamente aí de título Tesouro Selic. A gente vai na tela agora conhecer ele. Bom, antes de ir para a tela, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ó, aperta o sininho para o YouTube notificar sempre que for vídeo novo pro ar. Se estiver gostando, deixa o like para poder ajudar o YouTube a esparramar esse vídeo para mais pessoas. Então, vamos para a tela. Estou no site da Investo, que é o administrador aqui desse ETF. Então, ó, LFTS11, ó, segurança do Tesouro Selic com benefícios fiscais para o caixa da sua empresa. Rendimento acima do CDI, sem o IOF e sem o Come Cota. Algumas informações iniciais, ó, a cota estimativa aqui R$ 100,49, período de negociação das 10 às 17, período da bolsa. Taxa de administração, 0,19 ao ano. Você pega lá no Tesouro Selic, vai dar mais ou menos 0,2 para quem tem acima de R$ 10.000 em Tesouro Selic. Abaixo de 10 mil não tem taxa, mas vamos imaginar que a gente vai comparar com taxa, porque a gente vai ter sim mais de 10 mil, tem que pensar que vai ter, porque se quer ter uma reserva de emergência tem que estar acima de R$ 10.000. E o prazo médio aqui, ó, 1.500 dias. Bom, então o que é o LFTS11? Ó, é um fundo de índice listado na B3 que acompanha a performance de títulos públicos pós-fixado ligado a Selic, com duration acima de 2 anos. O ETF LFTS11, índice TEVA Tesouro Selic, considera somente título público Selic com prazo de vencimento de mais de 2 anos. Bom, ele é um ETF de renda fixa, instrumento eficiente para gestão de caixa, reserva de emergência e aceito como garantia na B3. Liquidez sem prazo de vencimento, reinvestimento automático dos títulos, liquidez D+1 via B3. Isso aqui é interessante, que quando você tem um Tesouro Selic, cada vez que você for resgatar ele, porque o Tesouro Selic ele vence, né? Para quem investe no Tesouro Selic direto, você resgata o valor do imposto de renda, você já é obrigado a pagar lá o imposto de renda, que pode começar em 22,5%, dependendo do prazo, 20%, 17,5% e 15% na tabela regressiva, mas pelo menos 15% você vai pagar se for acima de 2 anos, e abaixo de 2 anos tem todo esse tanto de imposto aí, essa tabela regressiva. Então você já vai ter que resgatar e quando você vai reinvestir você tem menos dinheiro do que você tinha. E isso é uma desvantagem do Tesouro Selic. No caso dele aqui, ele não tem vencimento, então ele mesmo, o próprio ETF, já vai vendendo e comprando os títulos que vão surgindo, e se você não precisar, você não é obrigado a resgatar, você pode continuar com ele por muito tempo. Sobre a rentabilidade, ele põe aqui, ó, investimento em Tesouro Selic com rentabilidade superior a 100% do CDI. Benefício fiscal e baixo custo, que é taxa de administração do 0,19, ele não tem IOF e taxa de performance. Esse IOF aqui, se você investe, né, num CDB ou num Tesouro Selic, dentro de 30 dias, se você resgatar, você vai ter esse IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e não tem a cobrança de come cota que tem nos fundos de investimento, lá o fundo DI. Então, resumidamente, são as vantagens que eu falei, ó, taxa de 0,19 ao ano, não tem vencimento, alíquota, essa aqui é uma grande vantagem, a alíquota de imposto de renda é sempre 15%, se você precisar vender a alíquota do ETF, 15%. No Tesouro Selic, se você tiver ali há 1 ano investido, precisou resgatar, vai pagar a tabela regressiva, que você começa lá com 22,5%, aí 20%, 17,5% e 15%. Vou colocar aqui do lado os períodos, tá? Para poder você entender quando que você paga cada alíquota de imposto. Nesse caso aqui, está sempre em 15%. Você investiu hoje, vai resgatar daqui alguns dias, é 15% sobre o lucro. Essa acho que é uma grande vantagem desse ETF. O fato de não ter o IOF, beleza, mas nos outros produtos, se passou de 30 dias e a ideia é mais de 30 dias, lógico, é deixar a reserva lá. Então não, é uma vantagem, mas que na prática não é tanto assim. E não tem come cota, de novo, para quem investe aí em fundo DI, que eu já nem considero um produto legal para reserva de emergência, na minha opinião, tá?
Bom, minha opinião sobre esse ETF. Eu, particularmente, tenho a minha reserva de emergência. Hoje está em CDB do Banco Inter, 100% do CDI, que tinha lá atrás. Hoje, se você tentar, não é mais 100%, então tem que tomar cuidado. Tenho algumas LCIs do Banco Inter e tenho também em Tesouro Selic. Não vou, por enquanto, pensar em comprar o LFTS11. Primeiro que os investimentos estão lá, não vou pagar imposto, não vou resgatar, não vou nada. E o que eu for aumentar na minha reserva, eu ainda vou, acho que aumentar em Tesouro Selic, que é uma taxa, uma parte menor. Por quê? A princípio, ele é muito novo, então, como a reserva de emergência para mim, a segurança em primeiro lugar, eu vou esperar para ver como que vai ser o comportamento dele. Eu realmente acho ele muito novo para considerar ele como reserva de emergência. Talvez um dinheiro de caixa, um dinheiro de oportunidade, uma reserva de oportunidade para quem quer fazer na bolsa, já que você vai vender, por exemplo, você vende na hora para comprar outra ação, o dinheiro já está disponível, acredito que vale sim a pena estar com esse dinheiro ali alocado nesse ETF. A minha emergência vai ficar nos tradicionais lá. Mais para frente, se ele se provar mesmo bacana, legal, sem alteração, sem nada, eu começo a considerar. Mas a princípio eu consideraria ele apenas como uma reserva de oportunidade, um caixa e não uma reserva de emergência. Mas é a minha opinião, não quer dizer que essa é a verdade absoluta. Beleza? Espero ter dado uma clareada sobre esse ETF, que teve bastante perguntas essa semana, principalmente lá no Instagram. Se não me segue, me segue lá no Instagram, tá aqui, para poder mandar perguntas. Eu sempre estou respondendo na caixinha lá e algumas, quando repete muito, eu trago para cá e faço um vídeo mais detalhado. Beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para poder receber mais conteúdo como esse. Vou ficando por aqui. Valeu!